E aí, pessoal, tudo bem com vocês? Aqui é o professor Wesley. Essa é a nossa segunda aula da playlist de Histologia para o Ensino Superior. E nessa videoaula eu quero propor aqui a discussão acerca do tecido epitelial glandular. De antemão, peço desculpa a vocês pela minha voz, tá? Eu estou levemente resfriado, mas, como eu havia prometido, a gente vai fazer essa discussão e aí eu não queria atrasar muito a nossa playlist. Então vamos lá? Bem, em nossa última aula, a gente havia caracterizado o tecido epitelial justamente como um tecido que ele apresenta as funções de absorção, revestimento, secreção e também tem uma função sensorial. Por sua vez, o tecido epitelial ele também apresenta como característica a pouca presença de matriz extracelular, são tecidos que apresentam ausência de vasculatura, ou seja, não tem vasos sanguíneos, apresenta uma diversidade de vários tipos celulares e, por sua vez, essa diversidade de tipos celulares vai acarretar em células de diversos formatos. Não menos importante, o tecido epitelial ele é muito bem caracterizado em decorrência de haver uma forte coesão entre as células que compõem ele, ou seja, as células estão extremamente aderidas umas às outras, e nós temos aqui uma estrutura denominada como lâmina basal, que é justamente aonde se assenta todas essas células aí pertencentes ao tecido epitelial. Por sua vez, nós havíamos descrito ainda que o tecido epitelial ele poderia ser subdividido como tecido epitelial de revestimento, e nós demos uma leve destrinchada aqui nos mais diversos tipos de epitélio de revestimento. Então nós temos aqui, por exemplo, o epitélio simples pavimentoso, e aqui não se lembre, a classificação ela sempre vai se dar na última camada, né? Então, por exemplo, se essa última camada apresentar-se sobre a forma cúbica, seria um epitélio simples cúbico, prismático e por aí vai, tá? Então, a última camada de célula é o que vai ser importante para a gente dar a classificação aqui do tecido. Por sua vez, o tecido também ele pode ser simples ou estratificado, ou seja, ele pode apresentar uma única camada ou mais de uma camada. Nós ainda tínhamos aqui uma situação na qual nós tínhamos um tecido denominado como pseudo-estratificado, porque era um tecido que ele tinha células em diferentes tamanhos e, por sua vez, isso dava a aparência, por exemplo, de ter mais de um estrato, tá? Isso daí, por exemplo, é o que a gente encontra lá na traqueia, por exemplo, tá bom? O que é mais importante a ser destacado é que o epitélio de revestimento está muito diretamente atrelado com o revestimento de superfície externa, como por exemplo a pele, e de cavidades aqui do corpo. Nessa aula, por sua vez, a gente precisa destacar que quando a gente fala de epitélios glandulares, são justamente epitélios que estão diretamente atrelados com uma conexão com a superfície do epitélio. E nós teremos aqui duas classes de tecidos epiteliais extremamente importantes de serem comentados. Nós temos aqui o epitélio que nós denominamos como epitélio glandular exócrino e nós temos o epitélio glandular endócrino. E por sua vez, o epitélio glandular endócrino, ele pode ainda ser denominado como epitélio glandular endócrino cordonal ou vesicular. Beleza? Então vamos lá. O que é importante a gente se atentar? Quando se comenta do tecido epitelial glandular, é justamente um conjunto de células extremamente especializadas na atividade de secreção. Nós havíamos destacado, por exemplo, que quando se comenta de um tecido, é justamente células morfologicamente idênticas que se organizam estruturalmente para desempenhar uma função específica. Nesse caso, é secretar, ou seja, é você liberar uma substância que vai ter alguma atividade fisiológica, tá? E nesse sentido, as glândulas elas podem ser unicelulares, como por exemplo o caso aqui da célula caliciforme, ou as pluricelulares, como por exemplo aqui o caso das glândulas salivares, tá bom? Então, por exemplo, na traqueia nós temos a presença dessas células caliciformes, que vão liberar, por exemplo, o muco, tá? Então, embebido aqui no epitélio colunar pseudoestratificado ciliado, presente na traqueia, nós temos a presença das células caliciformes, e essas células caliciformes, por sua vez, elas vão secretar o quê? Muco, que é importante aí na função desempenhada pelo epitélio
da traqueia, tá bom? Dito isso, nós ainda temos aqui, por exemplo, o caso da mandíbula. Na mandíbula nós temos a presença de glândulas que nós chamamos de glândulas submandibulares, perdão, e elas vão produzir aqui também secreção, que é importante, por exemplo, no processo de digestão, ou seja, a presença dessas glândulas liberando, por exemplo, a amilase salivar, que é um importante elemento na função digestória que inicia-se na boca, beleza? Então, dito isso, vamos dar uma prosseguida aqui. O que é importante vocês se atentarem? Quando se comenta de uma célula glandular versus uma glândula endócrina, a gente precisa entender que ambas são oriundas aqui justamente do tecido epitelial de revestimento, elas são originadas a partir dele, tá bom? E, por sua vez, é importante ainda ser destacado que existem algumas distinções que são pertinentes de serem pontuadas aqui, antes da gente falar propriamente dita das características. A primeira é que quando a gente fala de uma glândula exócrina, ela vai ter a presença aqui de uma estrutura que a gente chama de ducto excretor, tá? Então ela vai secretar produtos para o exterior ou cavidades do corpo, tá? E por sua vez, a glândula exócrina, ela não apresenta esse ducto, só que ela apresenta uma diversidade de vasculatura que vai ser importante para que haja a liberação desses produtos para a corrente sanguínea, enfatizando-se que corrente sanguínea não apresenta o trema, tá? Perdão. E por sua vez, a secreção endócrina ela é muito importante porque o hormônio, ele nada mais é do que uma molécula sinalizadora, ou seja, é um mensageiro químico que obrigatoriamente precisa cair na corrente sanguínea para se ligar a um órgão ou tecido específico. E a partir dessa ligação, ele vai agora deflagrar uma resposta específica de sinalização intracelular que vai acarretar aí em alguma resposta fisiológica, tá bom? Posto isto, eu ainda preciso fazer algumas menções aqui extremamente importantes acerca do epitélio glandular exócrino. A gente faz uma classificação desse epitélio de acordo com o número de células, podendo ser ele uni- ou pluricelular, a presença do ducto excretor, que ele pode ser simples ou composto, tá? E o mecanismo de secreção, que aqui eu preciso fazer algumas menções para vocês não ficarem perdidos. Bem, quando eu falo que esse epitélio glandular exócrino tem uma secreção merócrina, a ideia é que, quando ele libera essa secreção, não há perda de conteúdo citoplasmático, ou seja, ele libera o que tem que ser eliminado aí pelo ducto, secretado pelo ducto excretor, mas você não tem perda de conteúdo citoplasmático. Todavia, quando a gente fala de uma glândula exócrina aprócrina, você tem aqui a perda parcial do conteúdo citoplasmático, ou seja, essa secreção ela acontece com custo de liberação de conteúdo citoplasmático. E quando eu falo aqui no mecanismo de secreção alócrina, você vai ter a perda total do conteúdo citoplasmático quando acontece a secreção, tá? Por sua vez, nós temos aqui uma diversidade de tipos de secreções que podem ser serosas, mucosas ou mista, tá? E nós temos aqui também uma classificação que se dá de acordo com a porção secretora, que pode ser ramificada ou não ramificada. E por fim, mas não menos importante, quando a gente fala aqui dessa porção que nós denominamos como porção secretora, ela ainda pode ser denominada como alveolar ou acinar ou tubular. Então vamos lá. O que é importante a gente se atentar? Existe uma organização dessas glândulas, tá bom? E aí, por sua vez, essa porção secretora ela pode ter diversos tipos de classificação. Pode ser uma tubular simples reta, simples inovelada, alveolar simples, simples ramificada, alveolar simples ramificada, acinosa composta, tubulosa composta, túbulo-acinosa composta. Aí você vai falar, nossa senhora demônio, o que você está querendo falar, Wesley? O lance é que a gente vai ver que existe uma diversidade
de formas a quais essas glândulas vão se organizar para que haja secreção desse produto que vai cair aí na superfície do corpo ou em uma cavidade interna, tá? Então, de maneira muito simplificada, qual que é a ideia central? Quando a gente fala de uma célula glandular, é uma célula secretora de natureza epitelial. Então, um exemplo clássico é a célula caliciforme. Em contrapartida, quando se fala de um tecido glandular, trata-se justamente de uma somatória de células glandulares funcionalmente organizadas para desempenhar uma função, tá? Elas se organizam estruturalmente e funcionalmente. Exemplo clássico são aqui as ilhotas pancreáticas, que vão liberar justamente o quê? Os hormônios aí, insulina e glucagon, beleza? E quando se fala de uma glândula, é importante a gente destacar que existem duas porções que são extremamente importantes de serem destacadas. Uma que nós chamamos de estroma, que é justamente um tecido de sustentação, nutrição e inervação de uma outra região denominada como parênquima. Aí você vai falar, professor, beleza, então o estroma ele vai sustentar e nutrir. E o parênquima, o que seria? Seria justamente as células responsáveis pelas principais funções típicas que vão ser desempenhadas aí por essa glândula. Então, o parênquima é a parte responsável e o estroma é a parte de sustentação dessa glândula, tá? Posto isto, é importante ainda enfatizar novamente. Quando a gente fala de um tecido glandular exócrino, a ideia central é que ele vai secretar uma substância que vai para fora do corpo, ou melhor, para a superfície corpórea, ou vai cair dentro de uma cavidade. Então, por exemplo, você pode ter secreções digestivas, secreções como, por exemplo, o sebo, o suor, e você tem aqui na glândula endócrina substâncias que obrigatoriamente necessitam ser jogadas na corrente sanguínea, tá? Dito isto, é importante ainda enfatizar-se aqui, pessoal, que a depender do local de secreção, o que é importante você saber e distinguir da glândula exócrina e endócrina. A glândula endócrina ela vai sempre liberar o produto próximo a capilares sanguíneos, então tem um exemplo aqui clássico, por exemplo, da tireoide, então a presença dessas glândulas endócrinas sempre estará próximo da região de vascularização, ou seja, de capilares, e as glândulas endócrinas elas liberam o produto da secreção dentro de uma estrutura que a gente chama de ducto, ou próximo de uma superfície, como por exemplo aqui o caso da glândula sudorípara, beleza? Dito isso, é importante ainda destacar-se que, pensando-se por um viés embriológico, a gente precisa entender que os três principais tipos de de folhetos embriológicos são justamente a ectoderme, mesoderme e a endoderme. Sendo-se que a endoderme ela está associada aqui com glândulas associadas ao trato digestório, como por exemplo as glândulas esofágicas, gástricas, intestinais, fígados e pâncreas. A mesoderme está associada aqui com glândulas adrenais, como por exemplo aquelas que nós encontramos no córtex adrenal. E a ectoderme está associado a glândulas associadas à pele. Então, por exemplo, glândula sudorípara, sebácea e as glândulas mamárias. Posto isto, vamos lá. Quando a gente fala de uma glândula exócrina unicelular, eu preciso fazer menção aqui à célula caliciforme. Justamente são aquelas células que vão estar localizadas entre células de epitélio de revestimento. E o formato dessa célula, pessoal, dá uma olhadinha aqui, é semelhante a um cálice, tá? Ela não apresenta ducto e a sua secreção ela é liberada diretamente na superfície do epitélio, tá? É importante ainda destacar que o núcleo dessa célula está na porção basal da célula, tá? E elas estão presentes, por exemplo, aqui no revestimento do intestino delgado e no trato respiratório. Então, elas liberam, por exemplo, muco, tá? Então, por exemplo, aqui as células caliciformes presentes no tecido epitelial de revestimento pseudoestratificado, presente aqui no trato respiratório, tá? Isso daqui foi feito com hematoxilina e eosina, perdão. Aqui
que a gente está no aumento de 400 vezes. E isso aqui são células caliciformes que liberam um muco aí extremamente importante para a função de defesa imunológica que é apresentada aí pelo tecido epitelial pseudoestratificado, tá bom? É importante ainda destacar-se que as células caliciformes, elas são coradas com um tipo de coloração que a gente chama de ácido periódico de Schiff, tá? Que ela vai corar justamente esse muco que está contido aqui dentro dessas vesículas de secreção. E aqui nesse corte histológico, o que a gente tem? Ó? Tudo isso aqui é o epitélio respiratório, tudo que está com Czinho aqui são as células caliciformes, e essa porçãozinha aqui com a seta é justamente o que? A membrana basal, aonde se assenta essas células aqui do tecido pseudoestratificado. Tá bom? Nós temos aqui o tecido glandular exócrino tubular simples, como eu falei para vocês. Isso daqui é importante ser destacado porque apresenta forma de tubos únicos, tá? E isso daqui está diretamente estrelado em decorrência de ser tubulações simples, tá? Então você tem essas invaginações aqui no epitélio, beleza? É importante destacar que a luz de cada tubo se abre aqui na luz do órgão. E a função, a ideia que eu quero trazer aqui para vocês é que essas células elas estão diretamente estreladas com a formação desse epitélio secretor da glândula, na qual você tem aqui células caliciformes, tá? Isso aqui a gente encontra basicamente no intestino delgado e também no intestino grosso, beleza? Então aqui, ó, nós temos, por exemplo, um epitélio glandular exócrino tubular simples e novelado, que é o exemplo clássico aqui de glândula sudorípara, tá? Aqui eu até trouxe uma esquematização bonitinha de um corte transversal de como seria uma glândula sudorípara, tá bom? E aí o que é importante a gente destacar? Que nós ainda temos aqui o tecido epitelial exócrino acinar simples, que é o caso da glândula sebácea. É um tipo de glândula que a gente encontra aqui na derme, que é justamente a porção do tecido conjuntivo que forma a pele, tá bom? Então ela está logo abaixo da epiderme. A glândula sebácea é uma glândula acinar, ou seja, ela forma essa estrutura de acinos, tá bom? A porção secretora é constituída por células claras bem delimitadas e cheias de inclusões lipídicas. E, por sua vez, essas células acumulam secreção que vão perdendo a delimitação e as organelas a delimitação, ou seja, o formato, organelas e núcleos. Ou seja, é um caso, por exemplo, de uma situação que você pode ter aqui uma glândula alócrina, ou seja, você tem perda de conteúdo citoplasmático, nuclear e organelas, tá bom? Então aqui é um corte também, ó. Olha que coisa linda, meu Deus! Aqui é uma glândula sebácea, tá bom? E aí, ó, olha que coisa legal. Aqui eu trouxe um corte histológico em um aumento de 100% da pele, né? Da pele delgada. Então você tem aqui a glândula sebácea, que é uma glândula exócrina acinosa simples, de aspecto maciço e claro. E a glândula sudorípara, que apresenta aqui um formato tubular e novelado, ou seja, você tem vários segmentos com luz amplas aqui com uma única camada de células, ou seja, ó, isso daqui, por exemplo, é uma glândula sudorípara, isso daqui é uma glândula sebácea. Olha a diferença, para você bater o olho e falar, caraca, mano, ó, você tem aqui vários acinos, né, simples, e aqui você apresenta esse formato tubular e você tem aqui a luz, ó, tá bom? Você tem aqui uma situação de um acino composto, que é o que a gente encontra, por exemplo, na glândula parótida. A ideia aqui é que, se vocês derem uma olhadinha, esse caso de glândula exócrina acinar composta é o que a gente encontra, por exemplo, na parótida e no pâncreas. Quando a gente faz um corte histológico, o que eu quero que vocês se atentem é que você observe uma grande quantidade de células secretoras que vão se formar aqui na forma de acinos ou alvéolos, tá? E elas têm um formato arredondado, que lembra, por exemplo, um balão de laboratório. Abstrai, tá, gente? A ideia é que vocês se abstraiam aqui. E cada acino ele vai ser formado aqui por um conjunto de células epiteliais em formato piramidal, tá? Esses núcleos são arredondados,
se localizam aqui na porção do terço basal da célula, tá bom? Aqui é um novo corte histológico, olha que coisa linda. Tudo aqui são acinos serosos, tá? Aqui é um ducto estriado, tá? A ideia central é que vocês têm que entender que a porção secretora ela vai obrigatoriamente desembocar aqui no ducto, que na sua porção inicial ela tem um diâmetro reduzido e é constituído aqui por células epiteliais cúbicas, tá bom? Você tem aqui um outro exemplo, ó, que é o caso dos ductos intralobulares, que eles vão gradativamente aumentando o calibre, tá? Até que eles acabam por desembocar em ductos maiores, tá? E por sua vez, o que eu preciso trazer aqui para vocês, e vai ser até um pouquinho leitura, porque é meio complexo isso daqui para mim também, é que esses podem apresentar mais de uma camada de células epiteliais, que podem ser cúbicas ou columnares, tá? Onde você vai ter aqui esses septos de tecidos conjuntivos, tá? Por isso que a gente tem uma denominação aqui de ductos extralobulares ou excretores, tá? E eles vão apresentar aqui uma luz geralmente muito grande e são rodeados por uma grande quantidade de tecido conjuntivo, beleza? Então, por exemplo, ó, esse é o ducto extralobular. Você tem aqui uma quantidade muito grande de tecido conjuntivo, beleza? E aqui você tem um lóbulo, beleza? Você tem aqui ainda o tecido glandular exócrino tubular, que é o caso aqui de uma glândula mista. Qual que é a ideia central aqui? Quando a gente fala dessa glândula salivar mista, ela apresenta unidades secretórias em formas de acinos, tá? Então, ó, você tem aqui um acino, você tem aqui os túbulos, tá? E aqui são justamente os ductos. E o que é importante a gente se atentar? Os ductos eles são extremamente ramificados e por isso que a gente chama essa glândula de composta, tá? Você vai ter aqui, quando você observa, ductos menores e interlobulares e ductos maiores, que são aí o caso dos extralobulares, tá? O parênquima dessa célula também é dividido em lóbulos por septos de tecido conjuntivo. Aqui não se lembra, como eu falei, o parênquima é justamente aquela porção funcional mesmo e o estroma é a parte de sustentação e nutrição, tá bom? E aí, quanto à composição química do que é produzido, nós temos aqui glândulas serosas, mucosas e mistas, tá bom? Então, quando a gente fala de uma porção secretora serosa, ela é constituída aqui por células piramidais, olha, tem esse formato piramidal, tá? Que vai possuir um núcleo arredondado na porção aqui do terço basal. É uma célula basófila, tá? Então, quando a gente cora ela, por exemplo, por hematoxilina e eosina, ela vai se corar dessa maneira, de forma basófila, ela vai ficar azulada, né? Decorrência da grande quantidade de retículo endoplasmático rugoso. Na região apical dessa célula, a gente vai ter aqui grãos de imunogênio, que vai conter aqui enzimas, pré-enzimas, perdão, ou até mesmo enzimas inativas. E um aspecto que precisa ser trazido é que essa secreção serosa é uma secreção fluida, rica em proteínas, água e íons, tá bom? Nós temos aqui a secreção mucosa. Você tem aqui também a presença de células piramidais, que apresentam um núcleo achatado na região basal da célula. Em decorrência aí, a presença de muco no citoplasma, esse se apresenta extremamente claro, tá? Quando corado pela técnica de hematoxilina e eosina. E essa secreção ela é rica em glicoproteínas e apresenta aí um aspecto mais viscoso, tá? Um aspecto muito importante ainda a ser trazido para vocês é que os limites celulares eles podem ser observados assim, como a luz da porção secretora, tá? E isso aqui, ó, você tem aqui um túbulo mucoso e um acino mucoso. Aqui é uma glândula mista, que é o que a gente encontra, por exemplo, na glândula salivar, tá? Que ela é formada aqui por uma porção tubular ou acino mucosa, no qual há uma meia-lua constituída aqui de células serosas, tá? É bem complicado, né, pessoal? Então, aqui, ó, você tem que mais um corte histológico para a gente analisar, ó, o lóbulo, tá? O septo, o ducto extraveolar. E aí, ó, vamos dar uma olhadinha aqui, ó.
Esse aqui é um corte histológico bonitinho, em aumento de 40 vezes, né? Então vamos lá. Quando a gente faz aqui uma ampliação, ó, essa porção que você vai ter um ducto extralobular, beleza? Aqui você tem, ó, por exemplo, o adenômetro misto, você tem aqui um ducto estriado, você tem aqui um lóbulo, tá? E aqui os septos. Então você está apresentando essas divisões entre essas células, tá bom? E aí a gente pode observar algumas coisas nesses casos, ó. Você tem aqui, por exemplo, um ducto estriado. Você tem aqui os acinos serosos, por exemplo, ó. Um túbulo misto, tá? Aqui, por exemplo, é um caso da glândula salivar mista, né? Então, você tem aqui, ó, o ducto estriado, ó, que coisa linda. As células aqui na porção do basal, do disto, tercial basal, perdão. Você tem aqui um ducto intercalar, um ducto extralobular. Ó, coisa linda, meu Deus. E aí a gente vai falar agora sobre as glândulas endócrinas, né? Você tem aqui, por exemplo, uma glândula endócrina cordonal, que é o caso da paratireoide, e uma glândula endócrina folicular, que é o caso aqui da tireoide. Então vamos lá. Quando a gente fala de uma glândula cordonal, as células elas vão se dispor sobre a forma de fileiras ou cordões, e os cordões ficam separados por capilares sanguíneos, tá? Então, por exemplo, é um caso aqui da adrenal, né, que fica ali na suprarrenal. Então, vamos lá. E aí, quando a gente fala das glândulas endócrinas, elas têm aí diversas funções, né? Você tem, por exemplo, glândulas endócrinas no tecido adiposo, no fígado, em órgãos, que aí podem ter alguns casos, como, por exemplo, do pâncreas, que tem uma função mista, né? Libera ora hormônios, ora secreções digestivas. Você pode ter alguns casos aqui de glândulas endócrinas transitórias, como o caso da placenta, que é importante aí durante o processo de gestação. E você tem aqui a glândula endócrina vesicular, ou também denominada como folicular. As células elas vão se formar, se agrupar, perdão, estruturalmente formando vesículas, tá? E elas são constituídas por uma só camada de células que vão limitar o espaço onde a secreção se acumula, tá? É um exemplo aqui das glândulas que a gente encontra, por exemplo, na tireoide, ó. Olha que coisa linda. Elas delimitam o espaço, tá? Então, vamos lá. Vamos dar uma olhadinha aqui do caso folicular ou vesicular que a gente encontra, por exemplo, na tireoide. Falar da tireoide é importante porque a gente sabe que tem a produção de hormônios extremamente importantes para a regulação do metabolismo, né? E a forma como essa glândula endócrina ela se organiza, ela vai formar justamente o que? A parede de estruturas esféricas, que a gente denomina como vesículas, dentro do quais a gente vai ter aqui a secreção coloide, que é produzida por essas células, tá? E a parede dessas células é formada por uma única camada de células que vão ficar apoiadas aqui sobre a lâmina basal, tá? Geralmente o formato dessas células aqui é cúbico, tá? Mas pode haver algumas ocasiões que você encontra aqui células pavimentosas, ou seja, aquelas células mais achatadas ou colunares, tá? A variação dessas formas de tipo celulares é importante porque está diretamente atrelado com a atividade da glândula e a região observada, tá? Quando a altura média dessas células epiteliais é baixa, a glândula é considerada hipoativa, ou seja, tem uma baixa atividade. Quando ela é maior, tá? Em formato colunar, por exemplo, isso indica que a tireoide se encontra em hiperatividade, beleza? Então, olha que coisa linda, beleza? Então, por exemplo, aqui você tem um folículo, aqui é a região coloide e os capilares, tá? Então, a ideia central é que ao entorno dessa glândula folicular, você tem aqui uma alta vascularização para fazer aí o carreamento dos hormônios por essas glândulas liberadas. E o exemplo de glândula endócrina cordonal é o caso da paratireoide, como eu falei para vocês anteriormente. Elas vão formar fileiras, né?
A gente encontra, por exemplo, eles aqui na paratireoide, nas ilhotas pancreáticas, na adrenal. A ideia é que são células secretoras cúbicas, que elas vão se dispor uma do lado da outra, formando estruturas em cordões. Um aspecto muito importante é que o citoplasma dessas células aí é de difícil observação em preparações de rotina, porém o alinhamento aqui dos núcleos acaba sendo importante para a gente conseguir observar, tá? A gente tem aqui capilares fenestrados de maneira a qual todas as células secretoras estejam em contato com esses capilares. Isso permite com que a gente faça a classificação dessa glândula como uma glândula exócrina, beleza? E, basicamente, a literatura adotada foi o Junqueira e o Ross. Eu recomendo fortemente que vocês se apropriem a priori aqui do Ross, do Junqueira, que ele tem uma linguagem mais palpável, e posteriormente vocês coisa feia, perdão. Vocês peguem aqui o Ross e destrinchem com mais detalhes, tá bom? E se você tiver gostado, deixe o seu like, curta, compartilhe, comente, se inscreva. Isso tudo ajuda a engajar o canal, com que isso atinja outras pessoas. E perdão pela voz, pessoal. Um super beijo e até a próxima. Fui!